Shalom a todos, novamente com vocês para um pequeno comentário sobre a paraxá desta semana. A paraxá é Bo, significa vá, quando Adonai manda a Moisés se apresentar novamente perante o faraó. Continuamos então com o Êxodo, do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 16. A Haftará será Irmiau, Jeremias 46, do 13 ao 28. E dos aqueles que recomendamos para a leitura da Nova Aliança, vamos hoje falar de Lucas 2, 22 a 24 e o livro de Atos 13, versículos 16 e 17. Para achar muito importante, quando temos a instituição da Pesach, com todos os detalhes de como deve ser realmente para os circuncisos e não circuncisos, quem pode e quem não pode participar do Seder Pesach, com todo o significado que Pesach tem no sentido da liberação da escravidão do Egito. Mas como essa parte da Paraxá todos nós já estudamos muitas vezes e conhecemos bem, eu quero justamente falar de dois detalhes da Paraxá de hoje que não são tão comentados, mas obviamente, como toda parte da Torá, também são muito importantes. No final da Paraxá, temos a instituição dos tefilim, os mal chamados em grego filactérias. Essas duas pequenas caixinhas de couro colocadas na frente e colocadas no braço com o Shema escrito no seu interior. E lembre-se que os tefilim devem ter a sua oração escrita à mão, por um escriba, por um sofer, e não impressa num pedaço de papel, à máquina ou numa imprensa. Deve ser escrito à mão para que realmente seja um tefilim kasher permitido. Então, a instituição dos tefilim, neste caso, no final da Paraxá, vai nos acompanhar até o dia de hoje. E então, a lembrança concreta da saída do Egito. Mas justamente eu quero comentar um pouquinho uma frase, um versículo bastante, digamos assim, que passa um pouco desapercebido. E falando do capítulo 12, no versículo 38, que diz bem assim: uma multidão misturada também subiu com eles. Esta frase, apesar que é dita assim como sem importância, ela é muito importante. Porque nós vemos, ao longo da história do povo de Israel, a repetição de um problema que é a idolatria. E, entre outras coisas, uma das raízes mais fortes, digamos assim, e quase inevitável da idolatria é essa multidão misturada que com o povo de Israel vai sair do Egito. Porque, claro, aproveitando o fato de que os egípcios deixam sair uma massa grande de pessoas, outros escravos e outras tribos que são prisioneiros do Egito vão fugir, vão sair junto com os israelitas. E junto com eles levam também os seus ídolos, a sua idolatria, a adoração a animais, à lua, ao sol, toda uma série de elementos. E nós temos o resultado disso já no episódio que tanto conhecemos do bezerro de ouro. Quando o povo de Israel não tem nenhum problema, apesar de que Adonai já mostrou a sua força, de criar uma imagem de ouro e começar a adorar essa imagem. Porque essa facilidade que vai voltar sempre, tantas e tantas vezes, na história do povo de Israel, de cair na idolatria. Porque desde o começo, essas raízes da idolatria são
com eles, são parte daqueles grupos, daquela multidão que saíram com eles do Egito. Já na época anterior a gente vê que o pai de Raquel tem ídolos, o pai de Abraão fazia ídolos, mas aqui neste caso está tudo misturado. E para muitos que estiveram durante séculos na escravidão, não está tão claro assim que Adonai é o Deus único. Eles não têm problema em ver outros deuses. E vemos mais tarde que a instituição de Hashem, de Adonai, como Deus único, é um processo. É um processo que, inclusive, poderíamos dizer, ou poderíamos chamar, um processo de educação do povo. E o conceito de um Deus universal vai chegar ainda muito lá na frente. E nós vemos em todo ao longo da história, mesmo já na terra que Adonai deu a eles, que eles continuam sendo influenciados pela idolatria de um jeito ou de outro. E seria então, infelizmente, esse tipo de idolatria, ou alguma variante da idolatria, continua até hoje em dia. Entre aqueles judeus que acendem velas aos mortos, que vão orar aos mortos, que vão comprar ou vender água benta, que vão beijar a mezuzá, que vão comprar amuletos, abençoar a estrela de David, abençoar uma pequena menorá. Tudo isso na prática leva à idolatria. Porque os símbolos mostram o caminho, mas os símbolos em si não são importantes. Temos que lembrar então com essa multidão que saiu com eles, infelizmente de um jeito ou outro, a multidão está ainda misturada com o povo de Israel. Pensem bem nisso, se estão vocês realmente adorando Hashem ou adorando algum tipo de amuleto ou imagem. Porque, de um jeito ou de outro, isso também é idolatria. E Shabbat Shalom para todos.